Live Conexões, né? Essa nossa Live Conexões já a número 8, e nós estamos aqui trazendo várias temáticas para a nossa reflexão, sempre com enfoque, né, na cultura, na ciência e na fé. E hoje a nossa live, ela traz a temática da espiritualidade da Páscoa. Obviamente que esse é o momento da gente fazer toda a nossa memória e a nossa reverência aos nossos profetas, a nossa história de fé, os fundamentos da nossa fé. E como uma universidade, um centro universitário católico, nós não podíamos deixar de passar essa data em branco sem trazer uma reflexão acerca deste momento que é um grande fundamento da nossa fé cristã. E hoje, para conversar conosco, nós temos aqui o irmão Epifânio. O irmão Epifânio é um irmão jesuíta. Nós temos o nosso queridíssimo Padre Pedro, que todos nós conhecemos aqui, professor da Unifateia e coordenador do NEAD. Nós temos também a nossa querida Michele Girardi, ela que é lá de Porto Alegre e trabalha com a música litúrgica. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles e logo já seguimos a nossa conversa. E nós vamos começar então a apresentação com o irmão Epifânio. Marco Epifânio Barbosa, ele é da Companhia de Jesus, como já comentado aqui, irmão jesuíta. Ele é doutorando em educação pela Unicinos, é escritor, mestre em gestão educacional pela Unicinos, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialista em espiritualidade ignaciana pela Universidade de Comillas, na Espanha, graduado em pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, educador, fez magistério para séries iniciais. Nossa, irmão, eu também fiz magistério, faz muita diferença, né? Orientador de exercícios espirituais pela Rede Ignaciana Servir. Irmão, seja bem-vindo, que bom tê-lo conosco nessa noite. Obrigado, irmã Zenilde, um prazer estar aqui. Também Michele Girardi Lorenzetti, ela é doutora em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestra em música, bacharel com habilitação em canto e possui licenciatura em música pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participa desde 2013 do grupo de pesquisa, educação e musical e cotidiano da URGS, sob a liderança da doutora Jussamara Souza, especialista em música ritual pelo Centro Universitário Campo Limpo, paulista, dedica-se à Missão Tabor. A Missão Tabor é um grupo que visa a formação litúrgico-musical e que atua especialmente na Arquidiocese de Porto Alegre. Ela é membro da Comissão de Liturgia, setor música litúrgica da Arquidiocese de Porto Alegre, colaborando atualmente na confecção do Inário Arquidiocesano. Desde 2015, participa dos encontros de compositores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Atua na formação litúrgica musical dos seminários da Arquidiocese de Porto Alegre e da Diocese de Montenegro. E ela é professora de pós-graduação, Lato Sensu em Música Litúrgica, na Unisal. Querida Michele, que bom tê-la conosco, seja bem-vinda. Um prazer, muito obrigada pelo convite e muito obrigada por estarem também acompanhando a gente aqui nesta noite. Padre Pedro Cunha, mestre em Design, Tecnologia e Inovação, aqui pela Unifateia. Ele é especialista em Gestão e Docência da Educação à Distância, especialista em Administração de Recursos Humanos, bacharel em Teologia, tem licenciatura plena em Filosofia com habilitação em História e Psicologia. No Centro Universitário Teresa d'Ávila, aqui na Unifateia, ele atua como coordenador do Núcleo de Educação à Distância, NEAD, professor das disciplinas de Cultura, Identidades e Relações Humanas, criador e tutor de cursos para IAD, é apresentador na TV Aparecida. Ele tem uma larga experiência
na área de comunicação, apresentação, assessoria, enfim, tanto na TV Aparecida, na rádio RB2 de Curitiba, na TV Século XXI, na Fundação João Paulo II, foi coordenador da Canção Nova, da TV Canção Nova, escreveu os seguintes livros: Heranças, Eterno Presente para o Futuro, Aldeias de Vida, Formação e Espiritualidade, Escritos de um Andarilho, Fases da Vida, Minhas Orações, Santidade para os Nossos Dias. Ele é fundador das Aldeias de Vida, aqui na Diocese de Lorena, e aqui na Diocese de Lorena atuou como pároco, coordenador diocesano de pastoral, ecônomo da Mitra Diocesana e, por muitos anos, reitor do Seminário de Teologia. No município de Lorena, ele foi secretário da Assistência e Desenvolvimento Social e secretário municipal da Educação. Padre Pedro é conferencista na área social, humana, administrativa e comunicação social, com experiência na área de administração, teologia, espiritualidade, comunicação social, rádio, TV, internet, psicologia e recursos humanos. Querido Padre Pedro, que bom tê-lo conosco. A alegria é toda minha. Graças a Deus que deu certo, né, irmã? Porque esta criatura me chama há 3 semanas já para participar de outras, nunca dá certo, né? Porque na quinta eu estou apresentando o programa e hoje também não ia dar certo, só deu por causa da pandemia, né? Infelizmente, nós não estamos podendo celebrar presencialmente lá no Santuário de Nossa Senhora de Santa Cabeça, onde eu sou reitor, não pude ir celebrar. Então, graças a isso, eu estou aqui. Então, fico muito contente de estar aqui e poder dar uma resposta positiva para a senhora, que eu já estava com vergonha, viu? De dizer, não posso. Não, mas a gente sabe como são as coisas, né, Padre Pedro? Então, junto conosco também a Angélica Venturelli, lá de São José dos Campos, boa noite. A Cátia Maria, boa noite. Esse encontro será gravado? Sim, Cátia, ele permanece gravado. A professora Rosana Montemor nos cumprimenta. A professora Enedina também nos cumprimenta. Boa noite, professora Enedina. Olhar para a Páscoa e olhar para esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, para essas orientações do nosso Papa Francisco, nos ajuda a repensar e ressignificar totalmente esse tempo pascal. Então, hoje, o nosso convite é pensarmos sobre a espiritualidade da Páscoa. Irmão Epifânio, quando falamos em espiritualidade da Páscoa, como você vê a partir do seu lugar? Muito bem, novamente uma boa noite a todos, né? Como jesuíta irmã, falando desde uma espiritualidade própria, inaciana, e como pessoa, como cristão, católico, consagrado, né? Os filtros são muitos, e ainda assim há algo que nos centra e que nos une. E nesse sentido, a espiritualidade da Páscoa, eu a conceituaria em 2 grandes vertentes. Primeiro, desenvolvendo ou destacando as 2 expressões e depois unindo elas, né? Para que a gente entenda as partes e entenda o todo. E desde aí, a espiritualidade é importante que ela seja colocada no seu lugar de origem, no seu lugar primordial, em contraponto, por exemplo, a um espiritualismo, né? E aí a dinâmica da linguagem nos ajuda, né? Uma vez que os sufixos, né, "tade" e "ismo" geram ou não uma caracterização desse termo. Então, não é um espiritualismo, né, em um sentido que ele é limitado, mas ao ser uma espiritualidade vivida de uma forma leve, como deve ser, né, e aí a leveza que o cristianismo traz com toda a característica do martírio, por exemplo. Então, eu não falo de qualquer leveza, né, mas é uma leveza de alma, e nesse sentido a espiritualidade como transcendência integral. Se eu fosse caracterizar a espiritualidade, eu usaria essa expressão, a transcendência integral. Viver mais do que para a gente mesmo, sentir essa realidade maior que nos abrange, nos abarca, nos culmina, e ainda assim a gente não consegue entendê-la de todo,
porque senão, se fosse racionalmente explicável, né, seria outra coisa, que não a espiritualidade em si, que toca algo em nós que nem palavras temos para dizer. E quando eu adjetivo esse substantivo transcendência e digo que ela é integral, para mim ganha um significado de plenitude. Então, ao fazer uma conceituação, desde onde eu me encontro hoje em leitura de mundo, eu diria que a espiritualidade é aquele já e ainda não. A gente sabe, a gente tem certeza, mas ainda não se viveu em plenitude. Não dá, senão a transcendência fica limitada. E se tem uma coisa que a transcendência não é limitada. Então, o encontro, mais do que uma dicotomia, o encontro entre essa transcendência integral e a materialidade, a imanência que temos, né? Saber conjugar isso. E a Páscoa em si, né, é bom sempre relembrar as raízes pascais, elas são judaicas, né? A nossa cultura é uma cultura que vem do judaísmo, como o cristianismo, e a Páscoa que estamos mencionando é, de fato, uma Páscoa judaico-cristã, né? A gente não tem uma Páscoa cristã propriamente como um novo modo de celebrar ou de vivê-lo, senão que dentro de uma caracterização de ritos pascais que bebemos, né, do monoteísmo judaico, os nossos pais, os profetas, os patriarcas, né, o povo da aliança que continua no segundo testamento, né, o modo como Deus vai falando ao judaico-cristão que somos, enquanto ritos pascais, haja vista que certos elementos que temos na elaboração mesmo da ritualidade litúrgica, né, encontramos ritos judaicos ali. E nesse sentido, por exemplo, o Sábado Santo, né, quando está dito que Jesus ia cantar hinos, ia fazer entre o saborear internamente com os seus apóstolos, né, a ceia, ele vai, canta hinos e volta, né, isso a gente menciona que existe dentro da liturgia, né, eucarística propriamente, né, e relatamos como aconteceu. E da espiritualidade da Páscoa, eu destacaria apenas um trechinho do Evangelho, que é quando Jesus diz, eu sou o caminho. E ao dizer que ele é o caminho, ele não está dizendo que está no caminho, ou caminhando conosco, apesar de também estar, mas ele diz que ele é o próprio caminho. E a Páscoa, sendo entendida como uma mística da passagem, né, uma mística de passagem, uma mística de movimento, nesse sentido, Jesus, para mim, define muito a espiritualidade da Páscoa quando ele se diz o caminho, que só se conceitua ou só se planifica com aqueles que caminham, né? O início do cristianismo era também conhecido desse modo, né? A religião do caminho. A experiência de Emaús, que é tão simbólica para o rito de entender a ressurreição em todas as suas complexidades, é dado no caminho. E, nesse sentido, eu trago também como espiritualidade da Páscoa duas, talvez, iluminações entre a kenosis e o êxodo, ou os êxodos, melhor dizendo. Já que se fala de passagem, de movimento, né, como uma espiritualidade, eu resgato dois grandes movimentos de passagem de espiritualidade pascal, que é a kenosis, Jesus que se rebaixa, né? Jesus que se coloca no lugar mais humilde, onde ninguém quis estar. Lembrando que uma das primeiras kenosis foi justamente a encarnação, né? Vivida há pouco tempo agora, né? O 25 de março é o dia da anunciação do anjo a Maria, né? Essa festa de Nossa Senhora, onde ela diz o sim e Deus se torna homem, né? É uma primeira kenosis, esvaziamento de Deus tornando-se homem. E depois, né, a grande kenosis da cruz, essa tão conhecida também como o esvaziamento dele até a morte. A última coisa que ele tinha a nos entregar, que era a sua própria vida, ele não a negou. E os êxodos, então, que também é uma mística, como eu dizia, né, judaica muito forte, a dimensão do êxodo, da diáspora, viver também esses êxodos e entender, né, que essa vinda do Cristo à Terra é um êxodo. Pode ser entendido como êxodo. A dinâmica do Cristo, né, na ascensão, voltar ao céu, um outro êxodo, né, uma outra saída. E, nesse sentido, a grande esperança e a grande motivação que temos da parousia, né, da segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo entre nós, e isso, o último êxodo, né, que ele fará de novo conosco, para, nessa continuidade, nos levar ao céu
como a gente tem essa esperança ativa, né? Enquanto agimos, esperamos a sua vinda. E isso para falar dos deslocamentos necessários. E aí a espiritualidade da Páscoa me leva como conceituação, nessa dinâmica final de exposição inicial, como os deslocamentos necessários. Vamos ter oportunidade nas demais rodadas de falar, de conversa entre nós, né? De falar um pouco sobre o que isso significa para hoje. Tentei deixar isso mais no cunho teológico, evangélico, bíblico, né? Da explicação e da realidade, mas tem muito gancho aqui, né? Tem muita potência disso que estou aqui apresentando para as rodadas seguintes, e a gente deixa para ali, mas os deslocamentos necessários à época e hoje me falam muito da espiritualidade da Páscoa. Isso mesmo, vamos deixando então reverberar toda essa potência que é o já e o ainda não, a completude e a incompletude, de que também isso se encarna no nosso dia a dia, esse caminho, essa dimensão da travessia, do caminho, e toda nessa dinâmica teológica, né? Michele, a partir do teu lugar de fala, como música, canto litúrgico, como é que você percebe? Bom, acho importante trazer que a minha perspectiva de como compreender a espiritualidade de Páscoa é como alguém da área de música, né, como alguém que tem um olhar de professora, de pesquisadora, né, um olhar que é embasado na sociologia também, é um olhar que foi sendo formado pela minha vivência de pesquisa, pela abordagem qualitativa, desse olhar e compreender as pessoas, né, mas também pela minha vivência cristã, né, pela minha vivência como católica, né? E esse olhar que eu quero trazer alguns tópicos aqui somente, né? É um olhar de quem realmente também essa realidade da música, né? Cantando, mas principalmente fazendo cantar, né? Porque eu acho que isso já diz muito dessa espiritualidade da Páscoa e dessa vivência cristã. Ela é algo que eu experiencio, mas que eu levo, que eu anuncio também ao outro, né? E ao olharmos para celebrações de forma em geral, muitas vezes a gente vai estar vendo o uso da música, né? Essa música que é utilizada, que vai nos introduzir a uma comunidade, a música que vai manifestar a nossa alegria, a nossa tristeza, né? A gente canta, a gente silencia. A música, ela não vai ser separada também daquilo que a gente é, né? Daquilo que pensamos, daquilo que vivenciamos, né? A música faz parte desse todo que somos nós também, né? Pelo menos na minha compreensão, não é algo separado, não é algo distante daquilo que a gente vive, né? E é nessa dinâmica ritual, né, que eu vejo essa espiritualidade da Páscoa, né? De como cantar nas celebrações, de como vivenciar as celebrações, né? Nessa dinâmica de rito, de vivência, né? Então, a gente vai olhar para pro tempo pascal especificamente, como esse tempo de exultação, de alegria, né, em que a gente canta essa glória, essa vitória, e que esse aleluia ressoa nos nossos lábios. Então, é a partir do meu olhar de música, desse aleluia que ressoa, que eu olho essa espiritualidade desse tempo pascal. Padre Pedro. Ai, irmã do céu, falar para a senhora uma coisa, o meu lugar não está fácil, viu? Porque, na verdade, irmã, o meu lugar sempre foi, nos últimos 31 anos, o lugar do pastor com as suas ovelhas, o lugar da celebração, o lugar de fazer junto, o lugar de estar ali de novo fazendo a luz brotar entre as trevas, a vida vencer a morte e todas as riquezas que existem nesta liturgia, mas não só na liturgia, de fato acontecendo na vida das pessoas. E hoje, para mim, em 31 anos, é o segundo ano em que eu não estou com o povo. Estou sozinho aqui em casa, na minha casa. Nem pude celebrar lá no santuário, porque lá também não tem conexão com a internet. Lá é um pedacinho do fim do mundo, ou do começo do mundo, né?
Então, lá não tem internet, não tem nada, mas também temos pessoas adoecidas lá com o Covid, então não pude fazer nada lá. E fico pensando como é difícil esse lugar, de você, no meu caso, eu sendo padre, poder ter uma experiência cristã da Páscoa comigo mesmo. Então, é um outro momento da minha vida, que está sendo bom, não está sendo ruim, mas que é muito diferente. Olhar a Páscoa como cristão, olhar a Páscoa como alguém que está participando e não fazendo acontecer como sempre fiz. Então, é um lugar, o irmão Epifânio falou de deslocamentos, né? É um lugar de profundo deslocamento da realidade com a qual nós estamos habituados a lidar. Mas eu confesso que nunca vivi tão intensamente esta realidade quanto estou vivendo hoje. De Jesus, a luz do mundo, de Jesus, a vida, de Jesus, a verdade, de Jesus, o caminho, como o irmão falou, de viver os silêncios das celebrações como nunca vivi, não é? Aqui, conforme a Michele também falou, estas coisas todas são muito ricas e que às vezes na vida pastoral a gente não se dá conta de tudo que está acontecendo numa liturgia. E porque você está realizando aquela liturgia e você tem muitas preocupações durante ela, e a primeira preocupação é de você vivenciar, mas, sobretudo, ajudar aquele que está ali perto de você a ter uma vivência real, concreta, daquilo que está acontecendo. Mas hoje, a minha vivência, o meu lugar é esse. Continuo padre, pastor das minhas ovelhas, e cada uma destas ovelhas estão guardadinhas nos seus apriscos residenciais, e eu estou aqui rezando por elas, como nunca rezei. Não estou rezando com elas, estou rezando por elas. E por meio das redes sociais, hoje também recebi mas tantos carinhos, tantos abraços, tantas felicitações, não é, pelo dia da instituição do sacerdócio, não é, e tudo mais, o dia da Eucaristia, que sempre nos reuniu. Esse é o meu lugar hoje, irmã. Confesso que não é um lugar muito comum. Não posso dizer que não seja agradável, tem a sua agradabilidade, mas é um lugar bem diferente. Então, aqui, conversando conosco também, a Josilda Duarte, cumprimenta o grupo. Marcelo, boa noite. Marina de Maceió, Alagoas. A música transcende. Essa vai para a Michele, a professora Rosana Montemor. Professora Michele, a música nos eleva ao sagrado. Nessa perspectiva, então, de Kênosis, do já e do ainda não, da travessia, dos processos mais longos ou menos longos que acontecem nas nossas vidas, e nós com este olhar fixo em Jesus Cristo, para compreendermos como é que é viver do jeito de Deus, né? Esse tempo pascal nos ajuda a parar diante desse trajeto de Jesus para contemplar, parar para olhar para Jesus, como é que ele se relaciona com esses vários momentos de suas vidas. E então, quando olhamos para esse tempo litúrgico, tempo quaresmal, domingo de Ramos, segunda, terça, quarta, hoje, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio, e nós cumprimentamos o Padre Pedro e nele todos os padres também. Enfim, sábado, sexta-feira santa, sábado santo, domingo santo e período pós-pascal. Irmão,
Como é que a gente pode adentrar nesse espírito com sentido, pensando a partir deste lugar? Bom, de fato, esse aceno temporal, né, que essa conversa entre nós provoca neste momento, me leva a fazer algumas elucubrações, tendo meditado um pouco também previamente o tema, para ver o que dizer, né, e como partilhar e testemunhar, né, o Evangelho com essa live. Eu vi que esse aceno temporal fala um pouco de calendários, e aí eu fui fazendo uma leve digressão, se me permitem, sobre a divisão do tempo, né? A divisão mais clássica em o Cronos e o Kairos, né? Alguns conceitos aí, o mais espiritual e o transcendente, como eu falava assim, né? A espiritualidade da Páscoa como uma transcendência integral. E nesse sentido, do Kairos, o tempo da graça de Deus, o tempo fora do tempo, né? Vivido e sentido de outro modo, e o nosso Cronos, né? Que sempre nos exprime, sempre nos aperta de algum modo, né? Falta tempo, é a grande impressão da humanidade moderna, né? Falta tempo. E nesse sentido, essa divisão do Cronos, que eu vou me apegar agora um pouco, ela tem, para mim, essa relação de possíveis leituras, né, de possíveis camadas, se quisermos, quanto ao ano vivido. Por exemplo, o ano civil, 365 dias e 6 horas. Bom, aí está o normal, sendo bissexto de cada 4 anos, né, 366 dias, um ano civil. Isso é, digamos, ponto pacífico em qualquer realidade do mundo que vive essa expressão, né, de dividir o ano em dias. Um outro ano contábil, se quisermos também, e aí os administradores, os gestores, né, e eu falo também desde esse lugar de gestor, gerindo a escola e vivendo a educação ao gerir escolas de educação básica, a dinâmica do ano contábil. Estamos, por exemplo, em tempos de imposto de renda, né? É um ano muito curto. Agora a gente tem que explicar o que fez o ano passado inteiro em poucas semanas, né? Contabilmente, né? Então, é uma outra divisão temporal. Um outro ano letivo, e aí é mais conhecido, né, do nosso público geral aqui, em que a gente tem, pelo menos na educação básica, 200 dias letivos. E aí se pergunta, o que é que eu faço com os 165 dias restantes, além dos 200 dias legalmente cumpridos, né, pelas leis, então, de educação básica. Aí, dentro do ano letivo, chego aonde eu quero, o ano litúrgico. A igreja, em sua sabedoria, que divide o tempo diferente. Não divide o tempo apenas em dias, horas, semanas, anos, mas ela ultrapassa o ano civil, né? Tem uma outra instância, a gente termina o ano em 30 de novembro e começa o ciclo de novo, né? Por exemplo, lá com Cristo Rei, a última semana do tempo comum. Então, os tempos, o tempo comum, o tempo do advento, né? O tempo da quaresma recém-vivido, o tempo da Páscoa que começamos a viver, e é esses tempos que a gente tem, às vezes, prescindido deles como simbologia de viver a realidade do Cronos dentro de um Kairos. Então, a realidade de que, dependendo de por onde olhemos, em que camada estamos, a gente esquece as outras. E como são camadas, né, elas, vistas de algum modo, são uma coisa só, né, vivida como realidade em perspectiva. Daí, o ciclo pascal, né, e a senhora falava, e eu recorto, de domingo a domingo, do domingo de Ramos ao domingo da ressurreição. Então, de domingo a domingo, a gente vivenciar o que é o ciclo pascal em sua intensidade, né, como um resumo da Boa Nova. Tudo que Jesus viveu como Boa Nova, os milagres, os discursos, as parábolas, os descansos, as refeições, estão presentes nessa semana. Totalmente presentes nos relatos evangélicos nessa semana, de domingo a domingo. Então, do Ramos à ressurreição, a gente consegue ter essa síntese da Boa Nova como um todo, por isso ela é tão forte, né? Por ser intensa, por ser reveladora. Aconteceu nessa semana o que não aconteceu em nenhuma outra, né? Em todos os tempos, e por isso a sua importância e culminância de uma história, né? Processo, produto, se quisermos fazer uma leitura desde aí, mas é uma culminância de uma história vivida, de posicionamentos feitos, né? Por Jesus. Então, esse ciclo pascal começa nessa primeira grande semana, né, a única qualificada como santa para nós, né,
Então, não há como não se santificar nela pela sua própria natureza de testemunho e de apresentação de si. É uma Semana Santa que nos chama à santidade por seus simbolismos e por suas vivências. E daí, então, um outro recorte, além do ciclo pascal, dentro do calendário litúrgico, o tríduo pascal. E eu costumo dizer que o tríduo é aquela vivência dos 3 anos em 3 dias. Então, tudo que Jesus viveu nos 3 anos de pregação do Evangelho, de vivência intensa, de missionaridade pela vontade do Pai, pelo seu querer imediato, né, foi resumido em 3 dias. Né? A sexta, o sábado, o domingo. Tudo acontece ali. Tudo acontece ali. Então, desde a quinta, como preâmbulos, né, sabemos de novo, volta à dimensão judaica, né, sabemos que o dia judaico começa sempre do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando eu digo sexta, não se pensa 00:01 da sexta-feira, né? Se pensaria a noite da quinta, indo até a noite da sexta, né? Então, daí esse aclaramento para falar dos 3 dias, né? Então, 3 anos em 3 dias como o tríduo. E aí começa, ao meu ver, uma história que não termina aqui, né? A história de Deus, claro, não termina conosco. O seu projeto de salvação continua perpetuado na história, não nos enganemos, continua perpetuado na nossa vivência histórica, né? Através do nosso engajamento sacramental, isso é importantíssimo, né? A identidade que temos como cristãos, e místicos, e por cristãos místicos, né? Aí vem Karl Rahner, que dizia, o cristão do futuro ou será místico ou não será cristão. Então, a gente, sim, vive esse cristianismo desde uma mística, com o risco de não ser cristão. E aí, então, os ciclos que vão acontecendo dentro da reverberação. Né? É uma festa tão bonita, é um momento tão importante que não para em si, né? Temos as oitavas, algumas festas têm oitava, da ressurreição é uma delas, né? A oitava da Páscoa vivida, né? E nesse dia da ressurreição e seus sinais. Bonito lembrar, né, que os sinais da ressurreição, primeiros, é a ausência. É a ausência do corpo, é uma pedra rolada, são panos de um jeito ou de outro. Esses são os símbolos primeiros da ressurreição. A ausência. Né? E na ausência, a dúvida. O que aconteceu? Né? Roubaram o corpo? Diziam. Né? Outros diziam, se você o escondeu, Maria Madalena, né? Se você o escondeu, se colocou em algum outro canto, me diga, eu mesmo vou buscar. Né? Então, a dinâmica da ausência, que pode gerar 1000 leituras, para depois vir a presença, e a presença ser essa significância, né? Dos sinais da ressurreição. Porque a ressurreição em si não se consegue explicar. Né? Como aconteceu, como o seu corpo se transubstanciou, como o seu corpo se transfigurou, não está dito no Evangelho, né? Não está narrado. O que está narrado são panos, pedras, ausências, presenças, né? Mas o evento ressurreição, como momento em si, né? O Evangelho não cuida de narrar por não ser o essencial ali. E daí a ascensão, né? E seus sinais, que nessa continuidade, né? Vivemos até a ascensão, e seus sinais, para mim, um dos grandes sinais da ascensão, na verdade, e aí vem um pouco da mística ignaciana, se me permitem, que é olhar das nuvens para cima. Porque o Evangelho, se formos notar bem, ele apresenta da nuvem para baixo. A história é narrada das nuvens para baixo. Quando Jesus ascende aos céus, nuvens, e a narrativa continua com o que fizeram os apóstolos e discípulos ali. Né? Continuaram olhando para cima, continuaram esperando para ver o que acontecia, né? E à medida que a gente podendo fazer uma contemplação da nuvem para cima, a gente pode imaginar Jesus que não poderia voltar e dizer a eles, agora vão evangelizar, agora é a hora daquilo que eu mencionei, vão e testemunhem o evangelho para todas as criaturas, é agora. E os discípulos, os apóstolos, olhando para cima. E Jesus, ao não poder ser para dizer-o de novo, com risco de parecer já a parousia, que eu mencionei anteriormente, manda o anjo, né? Gabriel, de novo, salvando a história em alguns momentos. E aí manda o anjo, homens da Galileia, o que vocês estão vendo aqui, olhando, o que estão fazendo, olhando para o céu, né? Esse mesmo Cristo que subiu aos céus, um dia descerá dos céus. Quanto a vocês, evangelizem, né? Vão testemunhar a vida em santidade com tudo isso que ele falou. Né? É um pouco a imagem que eu vejo das nuvens acima, numa contemplação imaginativa, é essa. É Jesus conversando com Gabriel. Gabriel, ainda estão olhando para cima? Senhor, ainda estão assim. E aí tem tempos de olhar para cima, tem tempos de contemplar, mas tem tempos de agir, né? E a gente não pode confundir os tempos. E nesse sentido, a mística de olhos abertos, que diz o padre Benjamin Gonçalves Guaita, a mística de olhos fechados deve nos levar à mística de olhos abertos. E por isso a ascensão e seus sinais, para culminar no Pentecostes, né?
Não estamos sozinhos de fato, seja pela Eucaristia, seja pelo Paráclito, advogado, né, línguas de fogo, em forma de pomba, tantas formas de falar do Espírito, justo por a gente não conseguir facilmente entender, né, o que é essa Ruá de Deus, né? E nesse sentido, o Espírito Santo no Pentecostes, como culminância, né, desse grande tempo, que aí depois a liturgia segue um outro rumo em seu calendário, e culmina no Pentecostes, em que o Espírito Santo, vindo a nós também pelo sacramento da Crisma, né, como confirmação do Espírito recebido no batismo, já nos leva a sermos adultos na fé. E aí está um grande ponto para mim, porque para ser adulto na fé, precisa ser adulto em grandes outros temas, como, por exemplo, na leitura do mundo, na criticidade da idade. Ser adultos na fé significa ser adulto como um todo, mentalmente, nos seus atos, né? Em nossas relações, né? Se tivéssemos relações amadurecidas, que é o que eu estou chamando de ser adultos, né? Relações amadurecidas no nível ético, o mundo, o Brasil, a nossa realidade seria toda outra. Mas a gente ainda precisa, como sabemos, de grandes carinhos de Deus, de aceitar os grandes carinhos de Deus, para conseguirmos ir mais aprofundadamente nessa maturidade, né, nesse ser adulto na fé, que o Pentecostes nos lembra, porque o Espírito Santo está conosco. Então, se me alonguei. Só para a gente fazer uma diferenciação aqui, para quem não é inserido na teologia, para a gente entender. O que é o Kairos? Jogo rápido. Isso, eu falei bem do Cronos justamente por isso, porque é pelo público que temos, mas o Kairos é justamente o tempo de Deus, né? É o que não é cronológico, né? Esse Cronos, o cronômetro, né? É o fora do tempo. Por exemplo, vive-se em parte um Kairos, não um Kairos necessariamente espiritual nesse caso. Você diz, poxa, já passou esse tempo todo, nem parece, então, porque fiquei aqui 40 minutos falando. O Cromos e o Kairos, então só para a gente situar que essa é uma linguagem bastante teológica, né? Claro. E a kenosis, o que é a kenosis, para quem está nos escutando? É um esvaziamento. Por exemplo, Cristo viveu a kenosis na cruz, era Deus, não precisava estar lá. Nem precisava vir à Terra tampouco, mas por amor o fez. E entendeu que esse seria o melhor modo depois de tudo que ele já fez, né? Porque enviou profetas, enviou reis, enviou patriarca, enviou todo mundo para tentar salvar a gente. E Jesus coloca a parábola, né, por fim, enviando então o seu filho, porque o filho vão respeitar. E ao final não o respeitamos tanto a ponto de assassiná-lo. Diferença de mística e espiritualidade. Perfeito. A mística, ela, digamos, prescinde um pouco da espiritualidade, no sentido que a espiritualidade pode ser vinculada apenas ao espírito, né? Vinculada ao espírito. E a mística, ela também é imanente, ela também é de uma materialidade. E aí, por exemplo, uma mística oriental, que no voo de uma borboleta encontra Deus, e ver a Deus ali. E outros vêm e dizem, não, é só uma borboleta voando. Né? Então, a espiritualidade, ela tem, digamos, outras camadas. A mística seria o que abraça a espiritualidade. Né? Dá para viver várias místicas em várias dimensões, e a espiritualidade ser um braço dela. Assim. Transfiguração. A relação de Cristo no Tabor, né? Jesus se transfigura, ou seja, ele se revela como estará no céu, ele se revela como a pessoa perfeita, né? E por isso brilhava, e as roupas dele eram tão brancas que não se podia lavar. Aí veja todo um milagre acontecendo ali no Tabor, em que Cristo se transfigura diante dos três, né? Apóstolos, os que davam mais trabalho, aliás, a ele, por isso ele puxava sempre esses três, para tentar convertê-los sempre mais, porque sabia a missão que ia pedir a eles depois, né? Pedro, Tiago e João. E a transfiguração é isso, é o revelar-se, nesse sentido bíblico-teológico, né? É o revelar de Deus à humanidade, relatado no Monte Tabor, em que ele se revela como ressuscitado, né? É uma antecipação da ressurreição em que ele apresenta aos discípulos. Gratidão. Michele, com você. Bom, eu fiquei pensando enquanto o irmão falava nessa dinâmica do tempo, né, dos ciclos que nos é proposto viver, como é pedagógico, né, como nos ensina através das cores que mudam, através do cheiro, do incenso, do não incenso, através da luz, das celebrações que temos a vela, do círio, Cristo, da escuridão que vivemos, do fogo, do calor, dos sons, da ausência dos sons, né? Como é pedagógico, né? Tudo isso a gente vê esse tempo acontecendo e
tudo que nos ajuda a vivenciá-lo, né? E a gente vem vivendo um tempo, nesse tempo da quaresma, né, desse tempo de recolhimento, né, e estamos caminhando nessa dinâmica desse tempo também, esse esvaziamento também dos instrumentos que são usados, desse silêncio que vai aumentando, dos cantos que já não são de tanta exultação, da letra que muda, da forma de cantar que muda. E ao longo desses próximos dias, o silêncio que a gente vai viver também, que o Padre Pedro trazia, né, da experiência dele também, né, e para mim também tem sido uma experiência muito estranha, porque eu tinha o hábito de, não só como hábito, mas a experiência mesmo, de estar envolvida nas celebrações, de estar cantando, de estar fazendo cantar também. Então, é um silêncio duplo agora, né, de muitas vezes na minha casa, não ouvir a comunidade junto, né, não ter a comunidade junto também. E é uma densidade que a gente vive e no qual a música é uma ferramenta que nós temos também para nos ajudar, assim como todos esses outros elementos que nós temos, como a cor, como tudo que eu trazia, são elementos que vão nos ajudar a vivenciar essa dinâmica desses ciclos e desses tempos, né, que nós temos do Domingo de Ramos, da Semana Santa, né, da Sexta-feira, da Paixão, todo esse nosso tempo, né? E é o bom uso dessa música também nos ajuda a compreender melhor essa dinâmica de tudo que se vive, né? Algo que nos faz adentrar melhor nessa vivência, né? Então, e o que eu acho que é muito lindo também é que nessa dinâmica ritual também se retorna, né? Então, aquilo que foi cantado, eu retorno nesse momento, né? E quanto isso marca a história do povo também, de cantos que voltam, né? Então, bendita e louvada seja, e tantos outros cantos que é nesse momento, não é em qualquer momento que eu vou cantar, mas nesse momento, é o hoje, né, que se vive, que eu canto, ou enfim, cada canto que vai marcar cada tempo, cada momento que se vive, cada rito, né, também. Então, é de uma beleza e de uma profundidade muito grande, porque ele tem essa dinâmica pedagógica também, né, de nos fazer adentrar, nos fazer sentir, perceber esse tempo por várias vias, né, por várias formas. Então, eu sou uma encantada pela experiência desse tempo que a igreja nos proporciona viver também, né. Padre Pedro. Irmã Epifânio e Michele, eu quero trazer nessa cronologia também um pouco daquilo que eu imagino que foram os momentos mais difíceis da vida de Cristo, no que diz respeito às relações dele com as pessoas. Por exemplo, imaginemos o significado de Jesus entrando em Jerusalém no domingo. A multidão, os cantos, os aplausos, ele recebido como um rei. E imaginemos isso na manhã de sexta-feira. A diferença de um mesmo povo que trata Cristo no domingo de um jeito e na sexta de outro, ao escolher Barrabás e não ele. Mas não só isso. Imaginemos a experiência de Cristo na última ceia. É uma experiência admirável. Para nós, talvez, o lava-pés não seja tudo o que foi para Cristo, porque nós não costumamos lavar os nossos pés como ele e os apóstolos costumavam. Não é só um lavar os pés, é muito mais do que isso. É uma história ali que é mudada entre discípulo e mestre, entre mestre e discípulo. Mas pensemos, sobretudo, na problemática de Cristo com Judas. Cristo tenta até o último momento, até molhar o pão, entregar a Judas como se dissesse, olha, eu te vejo, de algum modo eu sei o que vai acontecer.
essas relações humanas com Cristo foram terríveis, ou seja, cheias de embaraços. Depois imaginemos Cristo só no horto. Mas não porque ele queria simplesmente estar só, porque se ele quisesse, não tinha levado os outros para estar com ele. Mas, ao mesmo tempo, os outros dormem e ele reclama. Sabe que Cristo não era muito de reclamar, né? Ele reclama. Por que vocês estão dormindo? Né? Imaginemos a hora em que os soldados chegam e a relação que se estabelece ali entre Pedro e os soldados. A relação que se estabelece ali entre Cristo, Pedro, os soldados e os outros discípulos. Depois, imaginemos Cristo ali, vivendo a experiência dele de dor da quinta para sexta-feira. Aquele julgamento que não tinha fim. Aquele julgamento que joga para aqui, joga para lá, espanca daqui, espanca dacolá. O caminho dele para a cruz e a relação dele com essa gente. E ele sempre amou tanto as pessoas e ajudou tantas as pessoas. Por que que essas pessoas estão fazendo isso com ele? A sua relação com sua mãe no caminho do Calvário, a sua relação com Verônica no caminho do Calvário, a sua relação com o Cirineu no caminho do Calvário, a sua relação com pessoas que choravam no caminho do Calvário, mas também com pessoas que cuspiam nele. E, por fim, a cruz. A sua relação com dois ladrões tão diferentes. Tão diferentes. A sua relação com aquele que o crucificou, com aquele que meteu o martelo, né? É de uma densidade essas relações que a gente não consegue imaginar como ele administrou numa semana só a complexidade dessas relações. Porque são relações muito distintas, muito contraditórias, muito difíceis. Então, hoje, quando eu me relaciono com Cristo, enquanto pessoa, enquanto sacerdote, eu sempre digo assim, eu estou muito à vontade com o Senhor, porque o Senhor é especialista em relações. Então, o Senhor me entende, o Senhor me compreende, também nas minhas dificuldades, nas minhas limitações e até nas minhas contradições. Porque o Senhor atravessou uma semana terrível, né? Mas o que é que realmente me chama a atenção em Cristo? Diante de tudo isso, objetivo e meta. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E no alto da cruz, o pior momento, eu acho, para ele, é que chega uma hora em que ele olha toda a humanidade ali, e aí eu aproveito a frase do irmão Epifânio, ele olha o embaixo das nuvens e o em cima das nuvens e diz, e agora eu estou só. Eu olho para baixo e quem eu vejo? Eu vejo a minha mãe, o único discípulo que sobrou ali, e eu tenho compaixão e misericórdia deles, e eu vou entregar um ao outro para que eles se cuidem. Eu olho pessoas que cospem em mim, eu olho para o alto e digo, Pai, cadê o Senhor? Por que o Senhor me abandonou aqui? Aquele é um momento extraordinário. Porque é nesse momento que Jesus faz literalmente a sua opção. Não tinha aplausos de ninguém, nem acima das nuvens e nem embaixo das nuvens. Aquela é a hora em que ele precisa tomar a decisão, de fato. Eu mando os anjos vir aqui me tirar, ou eu me imolo aqui? Por esta gente, por esta gente. Não é por João, que o amava. É por aquelas pessoas que estavam ali, né? E por todos nós. Então, a frase mais bela do planeta em todos os tempos.
Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida. Esta não tem uma frase maior que essa. Diante de tudo isso, ele não pega a vida para si. E nem a decisão final é dele. Ele entrega a vida ao Pai ali. E o Pai consome esta vida para fazê-la descer aos infernos, de lá trazer a vida à tona de novo, né? Ó noite gloriosa em que o Senhor desceu aos infernos para fazer resplandecer em toda treva a luz divina, né? Se fala na Páscoa, se canta no Exultate, né? É uma obra magnífica do Pai e do Filho que juntos sofrem, que juntos passam isso para que a humanidade realmente entenda, compreenda o tamanho do amor, que é um tamanho sem limites. Eu sempre me recordo, uma vez, muitos anos atrás, quando eu estava na praia, e do meu lado uma criança virou para mim e disse assim: "Ô padre, o senhor é padre, né?" Eu disse: "Eu sou padre." "Então, olha o mar, padre." Eu olhei o mar. Ele disse assim: "O amor de Jesus é assim, né, padre?" Eu disse assim: "Assim como?" Ele disse assim: "A gente olha, 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 não acaba nunca, não tem fim." Eu achei a maior teologia do mundo aquela. E eu disse: "Sim, é verdade. O amor de Jesus é assim, não tem fim. A gente olha, olha, vive, vive, gasta, gasta, e não se acaba nunca. Nunca chega ao fim." Então, para mim, esta cronologia, esse tempo, essa semana, é a expressão do modo como Jesus se relaciona conosco, humanidade. Que reflexão profunda, significativa, né? Aqui vamos em sintonia com quem nos acompanha. Vamos trazer aqui a presença, então, da Leila. Boa noite, Padre Pedro Cunha. Deus abençoe a todos. Luiz Henrique, Padre Pedro, sou Luiz Henrique, filho da Dona Maria Guedes. Por favor, mande sua bênção para nós. Gostei das explicações Cromos e Kairós, mística e espiritualidade. A música eleva a nossa alma e nos sintoniza com o coração do Pai. Tempo de viver a fé. Hoje estamos vivendo na fé, na esperança, no renascimento, e o canto nos eleva. Padre Pedro, ele foi recebido como rei, mas fico também pensando o que passava no coração de Jesus, porque ele sabia de tudo o que aconteceria. Cristo tenta até o último momento a salvação de Judas. Luiz Augusto, boa noite. Evandro, boa noite. Quanta fé, Padre Pedro Cunha, quanto testemunho em suas palavras, gratidão pelas palavras de sabedoria. E imitar Jesus é o nosso maior desafio. Viver o amor profundo por toda pessoa, como é difícil. Aos poucos, então, a gente vai se conectando com a profundidade desse tempo que nós vivemos. Alguns chamam a semana maior, né? E passar com Jesus nesse tempo, ainda bem que temos feriado para passarmos um pouco com Ele, contemplarmos, adentrarmos essa experiência e também percebermos como é que tudo isso se manifesta no cotidiano das nossas vidas. Que em lapsos de tempos maiores ou menores, esse tempo, esse Cronos, esse Kairós,
Enfim, nós vivemos isso em instantes ou em tempos, em processos, em ciclos vitais. Isso também passa por nós. E nos darmos por conta e termos esta consciência de que quando vivenciamos as nossas questões humanas e conseguimos sintonizar com a vida de Jesus, nós ganhamos força, né? Ganhamos força para compreender qual é a dinâmica espiritual, qual é a dinâmica de Deus na nossa existência, como é que é o modo de Deus se relacionar com o humano a partir de Jesus Cristo. Então, importantíssima essa semana para a nossa fé. Irmão, diante disso, como é que nós podemos misturar esta Semana Santa, esse tempo quaresmal, esse tempo de passagem com a nossa vida? Como viver? Um dos modos que eu enxergo e tento testemunhar é como pede o Papa Francisco em várias oportunidades. Ele fala de uma igreja em saída. Então, viver a espiritualidade pascal no decorrer da nossa história, e aí não apenas, claro, anualmente, uma vez na Semana Santa, naquele ano. E sim, tem Semanas Santas que para nós são mais marcantes, outras menos marcantes. Eu já gostaria, talvez, de deixar essa meditação futura, quem nos ouve ou ouvirá, né, e no canal em breve, de qual foi a tua melhor Semana Santa e o que tornou ela tão boa. Acho que aí tem um quê para a gente ir descobrindo chaves de leitura, né? Não de repetir para frente as mesmas coisas, a vida não é assim, né? Nunca se passa e se banha no mesmo rio, Heráclito. Mas a gente conhece a água, a gente conhece a correnteza, a gente conhece como atravessar, né? O rio passa a ser mais conhecido a nós quando a gente mergulha nele. E nesse sentido, então, pensar no futuro, para mim, é entender, claro, também o passado para agir agora. E nesse sentido, buscar qual foi a tua melhor Semana Santa? Qual foi o melhor dia da Semana Santa para ti e por quê? Né? Para muitos, o melhor dia, e até culturalmente, a nossa catequese historicamente aplicou isso, né? Que a Sexta Santa era um dos dias principais, e graças a Deus, pós-conciliarmente, estamos caminhando, que é uma celebração que começa na quinta, lembrando que a Quinta Santa, por exemplo, na celebração litúrgica não tem bênção final, justo porque ela não termina na quinta. Sexta-feira nem missa tem, é o único dia do ano na igreja em que não se celebra a missa por rito e preceito, porque ainda estamos celebrando a missa anterior, da quinta-feira, e que vai culminar na Vigília Pascal. É uma celebração só, né? Da quinta, da sexta e do sábado é uma celebração só. O sinal da cruz a gente faz no início da Quinta Santa e só vai receber a bênção final no final do sábado de Aleluia. E nesse sentido, por ser uma única celebração, é que sim, bem entendido, bem vivido, não há a sexta ser melhor que o sábado, a quinta ou o domingo, é um dia único, vivido em um tempo maior. Talvez isso ajude até a entender ainda mais, né, o Kairos e o Cronos. Não é o tempo relógio que vai dizer que a missa acabou, que a celebração pascal acabou, né? É uma celebração só vivida por 3 dias. Né? Mesmo que a gente tenha intervalos e vá dormir, e vá trabalhar, e vá fazer outras coisas, estamos nesse tempo místico. Então, uma primeira chave de leitura para a gente viver a espiritualidade pascal para frente é entendê-la hoje, nesse sentido que mencionei, é um único tempo, por 3 dias, e, ao mesmo tempo, você pessoalmente descobrir, relembrar, memoriar qual foi a melhor Semana Santa para ti, ou o melhor dia de alguma Semana Santa para ti, porque é a partir dessa experiência que você construirá no futuro melhores dias, fazendo não uma repetição mecânica, mas buscando como chegar a vibrar junto com Jesus, como um dia você já vibrou. E se você conseguiu vibrar junto com Jesus em santidade um dia, seguramente conseguirá de novo, né? Fazendo outras coisas de outros modos, mas com a mesma essência. Né? Porque é na essência que a gente encontra Deus, não na aparência, apenas. E nesse sentido, eu trago mais 2 palavrinhas que talvez a irmã depois me puxe para dizer o que é isso mesmo, irmão Epifânia, que é o falar ao estar em saída e falar do Papa Francisco, e ele fala de uma igreja em saída, né? É toda uma profundidade e uma relação bem entendida de que está em saída quem está dentro. Né? Então, a gente entrou um dia.
E entrou onde que precisamos sair, né? Sair do seu próprio amor, querer e interesse, sair de suas necessidades egoísticas, sair da própria mesquinhez, né? Com tudo de bom que isso tem, né? De alteridade, de solidariedade, de sabedoria. Então, o sair, né? E esse sair nos dá liberdade, porque se a gente sair para um outro cômodo fechado, se a gente sair para uma outra realidade que é ainda pior que a anterior, cuidado com as saídas. Então, estar em saída é estar livre para desalojar-se. Não se acostumem com este mundo. Não se acostumem com esse sistema que está posto sociopolítico. Saiam, saiamos, né? Saiamos. Só devíamos nos acostumar com o evangelho e nada mais, né? Acostumar-se de acomodar, de estar ali. E quão, às vezes, difícil parece ser, né? Com todas as forças antagônicas que vivemos hoje e sempre, de que o evangelho em liberdade seja essa saída. E as duas expressões que eu vejo para responder como no futuro, nos próximos dias, meses e anos, podemos ter a graça de Deus de estar vivos, porque hoje estar vivo já é uma graça, nunca vivemos nas últimas décadas uma pandemia como essa. E justamente por isso é uma graça estar vivo. Ninguém está livre de ser contagiado, de ser contaminado, e de sendo contaminado, o que isso vai provocar em ti. Né? Porque, a depender de como esteja a tua realidade físico-biológica, pode nem sentir algum sintoma, pode nem sentir que você tem, ou pode vir a óbito. Isso é muito grave e precisa ser dito. E nesse sentido é que valorizar a vida em momentos como esse é ainda mais necessário, mais necessário ainda. E nisso, então, as duas expressões que eu coloco aqui é a distopia e a utopia. No sentido eclesial e da igreja, a utopia a gente conhece bastante, está aí a Michele com o canto, né? Tem o Zé Vicente, um cantor nordestino, né? Cantor litúrgico que fala das utopias, né? Que fala de uma utopia que é esse, eu traduzo como lugar sagrado, né? O céu é a utopia do cristão, né? Mas aí em leituras sociológicas, etc., a utopia pode ser um lugar inalcançável, né? Quanto mais a gente anda, como o horizonte se diz também, acho que é Antônio de Mello, quanto mais se anda, mais o horizonte continua o horizonte. E para que serve o horizonte? Para você continuar caminhando. Mas aí parece uma utopia inalcançável, e para mim está um pouco esse ajuste, né, de que a utopia é alcançável, né? E para o cristão, no meu entendimento, a utopia é o céu, como lugar alcançável que um dia chegaremos por promessa, né? Deus nunca deixou de cumprir suas promessas, então essa sendo uma delas, o céu é para a gente, né? O reino dos céus, o reinado de Deus, né, que já começa agora como reinado, né, vontade dele em nossa vida. Então, a utopia. Mas é importante também falar da distopia, e aí parece algo de ficção científica, parece algo que é mais para o universo cinematográfico, né, em que realidades futuras caóticas, com repressão, com realidades totalitárias, em que uma voz única que reprime os fracos e pobres, e que uma pequena classe mínima é que goza de todos os privilégios. Então, essa distopia é levar isso ao extremo como regra. Né? Alguns países, infelizmente, se vive assim, como sistema, mas não como regra planetária. E a distopia estaria isso. Seria, em palavras espirituais, teológicas, o inferno. Né? Uma distopia em que todos sofrem. Até mesmo quem acha que não está sofrendo, por parecer estar no poder, também sofre para manter esse poder. Então, nesse sentido, a distopia... Então, essa questão que o irmão traz, né, do sonho, da utopia. Sim, irmão? Só para fechar, boa missão para nós. Fugir e descontinuar a distopia e lutar e sonhar com a utopia. Como diria Jesus, né, vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Para todos. Eu acho que esse é um grande desafio para nós nesse tempo quaresmal que nos pede, né? Tanto uma característica de espiritualidade, de vivência espiritual desse tempo, que nos pede jejum, né? Para poder passar por esse tempo e compreender profundamente o que isso nos diz, e ao mesmo tempo a caridade, né? O gesto concreto, receber, né? Tem alguém que passa fome, tem alguém que não está, que está sofrendo. Então, esse gesto concreto,
essa expressão concreta dessa espiritualidade, né? Padre Pedro. Eu acho que o maior gesto concreto é mesmo dar a vida, não um pedaço só, né? Mas a entrega, a vida. Quando o irmão falava dessa igreja em saída, eu sempre me perguntei, quando se fala da igreja em saída, não só sair para onde, mas e para fazer o quê aí aonde eu vou. E eu acho, sinceramente, para mim, hoje, o lugar mais difícil de viver uma igreja em saída é sem sair de casa. É dentro de casa. Eu moro aqui com o meu sobrinho, mora comigo, eu tenho pessoas em minha volta. Para mim, hoje, uma igreja em saída é uma igreja que me faz amar quem vive comigo no minuto a minuto da minha vida. E se precisar sair mais longe, é esse amor experimentado aqui que eu vou levar comigo. Eu não espero jamais amar lá longe. Eu espero amar aqui perto. E se for para longe, amar lá longe, como eu amo aqui perto. Numa das reconexões que nós fizemos aí na Fateia, uma coisa que me chamava a atenção era esta situação do lugar do outro ser chegar. Por quê? Porque eu não posso ser invasor do outro. Eu tenho que chegar. Ele, o outro, precisa me dar guarida. Senão, não adianta eu chegar. Eu não sou um explorador da vida do outro, né? Eu sou alguém que chega muito mais para pedir abrigo e aí viver uma vida de amor, de fraternidade, de solidariedade, do que alguém que chega com uma coisa para dar, para oferecer como se o outro não tivesse nada. Não. Eu aprendo muito com meu sobrinho aqui dentro de casa. Nós conversamos horas a fio. Eu ensino e eu aprendo. Eu convivo. E assim será se algum dia eu estiver em qualquer outro lugar. Então, no meu modo de entender, a vivência pascal é a nossa capacidade de ser Jesus vivo aonde a gente estiver. De ser luz do mundo aonde a gente estiver. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocar debaixo da cama, debaixo da mesa, né? Nesse sentido, né? Então, ser Jesus vivo, ser Jesus verdadeiro hoje, dar razão da nossa fé, no meu modo de entender, é viver esta Páscoa eterna que não acaba nunca, justamente porque em nós Cristo precisa viver. E entre nós a gente precisa irradiar esta luz e esta presença dele, aonde a gente estiver. Então, todas as vezes que eu ouço uma igreja em saída, eu digo, em saída já aqui. Em saída da porta da minha casa. Em saída quando eu estou dentro da universidade. Em saída quando eu estou aqui numa rede social. Em saída quando eu estou na televisão fazendo um programa. Em saída quando eu estou dentro do supermercado fazendo a minha compra ligeirinho, rapidinho, para sumir dali, para correr do coronavírus. Em saída aonde eu estiver. Né? Eu acho que esse é o grande desafio de todos nós para a Páscoa do Senhor. Ser luz, ser vida, ser presença de Jesus ressuscitado no meio do mundo, aonde a gente estiver.
Quando o senhor traz o irmão traz essa questão da igreja em saída, né? E no documento de Aparecida nós temos lá, né, uma igreja permanente em saída, né, em estado permanente de saída. Essa dimensão do estar em saída, que fazemos propostas, né, que sejam para nós e para os outros de momentos, mas é aquele cotidiano, é o todo dia, é o permanente, até se tornar uma cultura, até se tornar uma atitude, é essa testagem que a gente vai fazendo no dia a dia, né? Essa saída de coisas tão simples, né? Mas que no dia a dia nos pegam bastante. Por exemplo, de ter um olhar amoroso com as pessoas, né? Se nós só nos observarmos por esses itens tão pequenos, de estarmos gerando vida a partir de ver o lado positivo, enfim, só essa atitude de direção do outro, eu acredito muito que o outro nos revela muito quem somos e revela a Deus. Quanto mais eu preciso buscar Deus para me encontrar, para encontrar o outro, é uma tríade, né? Que nos converte, porque o outro vai dizer muito de nós e vai dizer muito de Deus. E nesse caminho já de finalização, quais são as nossas considerações finais, irmão? Bom, como palavra final, eu gostaria de expressar 5 S's. Eu aqui na gestão do colégio diocesano São Francisco de Sales e diocesano infantil em Teresina, Piauí, tenho me guiado bastante e me focado bastante a acompanhar as famílias, os estudantes, os colaboradores de educação aqui no colégio, nos colégios, nas unidades em que estou gerindo hoje, estando diretor-geral, 5 S's que gostaria de deixar para nós na vivência da Páscoa e na vivência da vida, e da Páscoa na vida, a vida como essa passagem. E nesse sentido, o primeiro S é o S da segurança, agindo contra a insegurança. E a segurança em tudo que isso implica, né? Quantos tempos passamos em que a gente se trabalhou psicologicamente também e terapeuticamente para tirar as máscaras. E agora o que mais se ouve é o mais necessário e grandemente necessário para o combate ao contágio, coloque a máscara. Então, essa realidade do símbolo que a máscara é para a efetividade que ela traz, né? Medida que não é próprio da América Latina, não é próprio do Ocidente, não é próprio do Brasil, não é próprio da gente, né? Usar máscaras lembrava doença. Hoje, usar máscara lembra saúde, lembra cuidado e zelo pelo outro, segurança em relação a agir contra a insegurança. O outro é o da seriedade. E a seriedade aqui não é em relação à alegria, você não é muito alegre, você é mais sério, não. O outro S da seriedade é agindo contra a banalização do mal, que diz a Hannah Arendt. A banalização do mal, em que parece que as mortes são só números, que dia a dia vai crescendo. Não, são pessoas, são vidas, são famílias, são perdas, são histórias rompidas, que poderiam ser evitadas, inclusive. E, nesse sentido, o S da seriedade em relação a agir contra a banalidade dos dados, a banalidade da informação, a banalidade do mal. O terceiro S é o S da serenidade, e a serenidade agindo contra a ansiedade. E quem não ficou ansioso minimamente no ano passado, que explique o segredo. Porque, sim, foi algo que nos atacou de cheio. E aí, então, a serenidade a ser buscada para a nossa vida, porque de ansiedade a gente já conhece. Então, como agir contra a ansiedade? Com a serenidade. O outro S, o S da sabedoria. E a sabedoria agindo contra a ignorância de tempos obscurantistas como estamos vivendo. Parece que hoje tem que se explicar o óbvio, muitas vezes. E, nesse sentido, o S da gente viver junto, a sabedoria, que inclusive é dom do Espírito, né, contra essa ignorância obscurantista que vivemos. E o último S, o S da solidariedade, agindo contra o egoísmo.
Claro que outros S's poderiam se agregar, mas eu usei esse recurso mnemônico, né, tomar na memória esses 5 S's, para ajudar a gente a entender que cada um deles a gente está agindo contra um vício, está agindo contra uma tentação. E aí se tornam virtudes. E eu repito brevemente, então. Segurança, seriedade, serenidade, sabedoria e solidariedade, para alcançar amor. De outra forma, vai ser mais difícil alcançar o amor divino, o amor humano. Obrigado. Seu microfone está desligado, mas eu fiz sua leitura labial. Mas eu perguntei assim, se eu posso agora pedir para a Michele fazer as considerações dela e depois o senhor fecha. Claro. Gratidão. Peço desculpas, minha conexão, acho que deu um pequeno problema que acabei perdendo o encaminhamento todo, mas pode falar, irmã. Pode trazer, Michele, as suas considerações, aquilo que você também pode indicar também como caminho de como a gente misturar tudo isso com a nossa vida e suas considerações finais. Eu gosto muito de uma expressão que o Frei Joaquim Fonseca e o Reginaldo Veloso eles trazem, que é essa pascalização dessas estruturas de morte, né, que tem. Então é esse aleluia que vai sendo entoado, né, especialmente ao longo das 7 semanas que nós vamos viver, né, as 7 semanas da Páscoa, e potencializando na gente essa alegria e o vigor para a gente continuar avançando, né, e isso mexer na nossa vida, né, mexer no nosso jeito de ser, no nosso jeito de ser na sociedade, no nosso jeito de ser em família, né, eu como leiga, no meu jeito de ser com a minha família, com meu marido, com a minha filha, né, e eu vinha pensando muito, e antes de eu cair, o irmão falava do Papa Francisco, né, e eu fui fazer uma retomada com as homilias do Papa Francisco dos últimos anos, né, em especial a do ano passado, da Vigília Pascal, e um link com o anterior que ele fez, né, e ele, em duas, coincidentemente duas que eu acabei lendo, voltando, ele apresenta a figura das mulheres que foram ao sepulcro, e dessas mulheres que viram a morte, que tinham a morte no coração, que tinham medo. E eu fiquei pensando muito hoje, pensando um pouco mais no que a gente ia conversar aqui, muitas vezes eu sou essa mulher também que tem medo, né? E nesse tempo que vivemos, eu sou essa mulher que tem muito medo de olhar para frente, né? De ver tudo, não só para frente, mas o que está acontecendo ao meu redor também, né? Mas ele não para aí, né? O Papa Francisco não para aí, nos aponta, e eu acho que é uma chave que nos ajuda, né? Toda essa dor que elas carregavam no coração, e quantos de nós estão vivendo essa dor em meio a tudo que nós vivemos, né? Elas não paralisaram, né? Elas não paralisaram. Então, e eu fico pensando quais podem ser os gestos de carinho que nós vamos ter em meio a essa dor toda que vivemos, né? Que gestos esse que nos levam para frente, né? Que nos fazem não ficar parados no lugar que estamos, né? Quais podem ser os nossos gestos de vida, né? Olhar essa Páscoa como esses gestos de vida que a gente vai ter, esses gestos de esperança, e quantas pessoas precisam desse nosso gesto de esperança, né? Que a Páscoa nos alimente também esse gesto de esperança, né? Essa palavra de conforto, de esperança a tantos que estão precisando, né? Então, esperança que ela vem dessa experiência da Páscoa, que pode fazer brotar em nós, né? Essa experiência toda pascal, né? E eu fico pensando que canto que vai brotar nos meus lábios, né? A partir dessa Páscoa, né? Que canto que é esse dessa esperança que nasce dessa vitória da vida, né? Então eu sou uma esperançosa sempre, né? Eu acho que não é uma esperança boba, né, em qualquer coisa, mas é essa esperança cristã, que a Páscoa nos faz brotar, nos ajuda, né, a vivência da Páscoa nos ajuda a fazer brotar no nosso coração essa esperança que não se agarra em qualquer coisa, mas se agarra na vitória da vida, na vitória de Cristo, né, e gostaria de trazer um pequeno trecho de uma música que diz: o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, ele vive e venceu, aleluia. Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou.
vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. Então, já trazendo essa música como essa mulher que ao mesmo tempo que tem medo, tem esperança de olhar para frente, essa esperança que brota dessa vivência desse tempo todo que estamos vivendo, o tempo pascal. Que lindo, Michele. Você poderia preparar aí um refrãozinho para nós no final da live e terminamos com o som da sua voz. O que vos parece? Padre Pedro. Bom, minha mensagem final vai na minha lembrança do caminho de Emaús. Sabe, se eu fosse um daqueles 2 discípulos, eu não sei se eu conseguiria me perdoar por não ter reconhecido Jesus. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu seria muito feliz por, depois dele partir o pão, eu poder dizer como eles disseram: nossa, mas quando ele falava com a gente, ardia o nosso coração. Eu desejo de todo o meu coração viver esta experiência. Que aquilo que Cristo deixou para a minha vida possa arder no meu coração. E que eu seja capaz de reconhecê-lo no mundo. Que eu seja capaz de andar com ele e reconhecê-lo enquanto eu ando. Mas se eu não conseguir fazer isso, porque às vezes é difícil reconhecer, que pelo menos, ao partir o pão, eu o reconheça. Que ele não me permita viver neste mundo sem enxergá-lo, sem percebê-lo, sem ter esta certeza e esta convicção que ele vive do meu lado e que vive em mim e que arde em mim. E que, por outro lado, eu consiga ser esta presença dele no meio do mundo onde eu estiver. Então, eu desejo de todo o meu coração, né? Para você, Epifânio, para você, Michele, para você, Zenilde, para todo mundo. Desejo do fundo do meu coração que a gente faça nessa Páscoa a experiência de sentir Jesus arder em nós, como luz que se irradia de verdade. E que a gente seja capaz de abrir-se para o mundo, para que esta luz vá no além de nós e possa se irradiar também para os outros. É o que eu mais desejo, assim, de todo o coração na minha vida. Que profundidade, que conversa significativa, né? E nessa perspectiva também, se a gente não consegue ainda, né? A gente tem esse sonho, essa utopia, essa esperança que o nosso coração arda, né? Que o nosso coração arda no encontro com Jesus, de fazer uma experiência profunda de Sexta-feira Santa, de adentrar nesse momento tão difícil, tão sofrido, nessa passagem de hoje para amanhã, já dormirmos com com esse espírito, né, de um Jesus que começa a viver um momento de bastante sofrimento, mas nesse momento também não nos pararmos na tristeza ou enchermos o nosso semblante e nosso ser de tristeza, mas olharmos para a força de Maria, olharmos para a força de Jesus e olharmos para além daquilo que é o óbvio, que é o humano, né? Esse intervalo da nossa vida entre o nascer e o morrer, mas que tem uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que é aqui onde nós, como cristãos, como cristãs, nos amparamos, é para cá que nós olhamos, e é por isso que nós somos diferentes, e é por isso que nos relacionamos de uma forma diferente. Por quê? Porque nós somos pessoas de esperança, porque
porque nós somos pessoas de fé. E mesmo se a gente ainda não deu conta de viver essa intensidade, essa plenitude, esse reinado de Deus na nossa vida, ainda não tem problema, nós estamos no tempo do já e do ainda não. Nós temos lapsos em nossas vidas que nós conseguimos esta inteireza, este reino de Deus que se faz em nós, que se faz às vezes na nossa prática de vida pastoral, na nossa prática profissional, na nossa família. Nós todos temos, com certeza, algum momento em que Deus reinou, onde nós pudemos deixar Deus ser Deus, e nós vivenciamos, experienciamos este, como dizia o Padre Pedro, né, esse coração arder. E muitos momentos nós vivemos o deserto, mas não nos preocupemos com o deserto, vamos permanecer no deserto, estar no deserto disponível, sabendo que a morte, ela não parou, Jesus não parou na morte, ele ressuscitou. Que as dificuldades, que as situações difíceis, que enfim, eles não são eternos, que há vida para além disso. Então, passarmos por este caminho da quaresma para recordarmos, rememorarmos, reconectarmos com essa vida de Jesus novamente e voltarmos para a nossa dinâmica de fé, de esperança, de sonho, de utopia, e vibrarmos quando conseguimos a inteireza, a plenitude, e quando estamos no deserto, permanecermos no deserto firmes, fortes, para que possamos vivenciar a Páscoa, a passagem, a alegria da ressurreição. E depois cantarmos, né, Michele? Cantarmos, deixarmos a nossa e vibrarmos com o canto, nos alegrando. Acho que essa dimensão da liturgia nesse tempo, de buscarmos cantos que nos ajudem a adentrar nesses mistérios, né? Da morte, do silêncio no Sábado Santo, quem sabe vivermos esse silêncio de Jesus morto, que desaponta todo mundo, desaponta as autoridades que acham que está tudo certo, já está tudo consumado, mas que não sabem bem ainda o que acontece, e desaponta os seus seguidores. Imaginemos o medo, né, desses discípulos de Maria, enfim, e agora nossa esperança morreu. Há um desapontamento de quem seguia Jesus, e esse silêncio que ele é extremamente cheio de dúvidas, e o que fazer agora? E aguentarmos também as dúvidas nos silêncios da nossa vida, de quando não sabemos o que fazer diante das nossas tantas realidades do dia a dia, né? Então, olharmos para Jesus e referenciar a nossa vida a partir de Jesus Cristo, se torna mais leve, se torna mais sereno, mais em paz, apazigua mais o nosso coração nesse trajeto, nessa travessia. Que bacana, que bonito momento que nós tivemos agora, como diz, que momento Deus nos preparou, né? Esse tempo que se realizou, se concretizou e se materializou agora, que sabedoria divina nos proporcionou este momento. Aqui conosco também a Aldila, semana de muita introspecção e vivência. Dia a dia aprendendo e crescendo. Irmã, a Rosana Montemor, irmão Epifânio, quanta sabedoria. Kátia Maria, e que graça. Enedina Cristino, live de grande vivência para nosso dia a dia. José Demétrios, cumprimentando a todos. Kátia, hoje vivemos uma igreja doméstica. Rosana, boa noite. Marcelo, feliz Páscoa a todos, que Jesus nos proteja. Sua bênção, Padre. Sair das nossas misérias para encontrar Deus e ao outro. Ver Jesus no outro. 5 S's: segurança, seriedade, serenidade, sabedoria e solidariedade para alcançar o amor. Segurança, seriedade, sabedoria, solidariedade para alcançar o amor. Repete. Uma alegre e santa Páscoa para vocês e protegidos por nosso Senhor. Obrigada por tanta sabedoria partilhada. Obrigada, irmão Epifânio, que riqueza a adoção dos 5 S's para alcançar o amor divino por meio do amor ao próximo. Quero agradecer a partilha
E uma feliz Páscoa a todos, que tenhamos esperança e pensar na mensagem. O Papa Francisco disse que o hábito não corrompa a nossa fé. A Sara Moraes, muito pertinente a reflexão, gratidão pela partilha. Os 5 S's têm muita importância nesse momento que estamos vivendo. Sucesso, irmão Epifânio, na sua nova gestão, ou na sua gestão. Gratidão pelas reflexões. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Que a luz divina que irradia de Jesus possa irradiar em nós como comunidade consciente da responsabilidade em tudo o que precisamos fazer, Padre Pedro. Foi um encontro enriquecedor. Padre Pedro, obrigado pelo seu sim ao sacerdócio, Deus o abençoe. Obrigada a todos vocês, momento especial esta live. Querido Padre Pedro, que bom que deu certo, mas Deus queria que tivesse sido hoje, né? Neste momento pascal. Então, por isso que a gente segue muito sereno com os sims e os nãos do dia a dia, porque é no momento que Deus quer. Irmão Epifânio, que grata satisfação tê-lo por aqui. Muito obrigada pela sua participação e sua presença. Michele, que bom lhe reencontrar e gratidão imensa pela sua partilha e contribuição. A todos os que nos acompanharam nessa live, uma feliz Páscoa, em nome de toda a Unifateia, em nome do reitor, da pró-reitoria, das irmãs salesianas que nos acompanham, da irmã Nilza que está nos acompanhando aqui também. Então, gratidão a cada uma de vocês, uma feliz Páscoa, e que bom poder ter compartilhado este momento com vocês. Podemos, Michele? Podemos. Eu vou já antecipar. Antecipar o canto dentro do tempo que nós vivemos. A live vai ser vista depois também por alguns. Então, vou cantar um pequeno trecho, uma canção de Thésée. Ótimo. Ressuscitou nosso Salvador. Cantemos ao Senhor, aleluia. Ressuscitou nosso Salvador. Cantemos ao Senhor, aleluia. Que em breve possamos cantar nosso aleluia, então, e aquecer os nossos corações dessa esperança do Senhor. Que lindo, Michele, gratidão. Padre Pedro, pode nos dar a sua bênção? Tem várias pessoas aqui pedindo sua bênção. Que Deus Nosso Senhor, nesta noite, possa nos abençoar. E como o irmão sempre bem nos lembrou, esta bênção, agora, ela precisa se estender até sábado, para a gente poder compreender que não termina esta live aqui, mas ela também se estende em tudo que a gente pôde pensar e refletir aqui. Que sobre todos nós se derrame as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu ainda vou fazer algumas referências, que nós temos mais alguns comentários aqui. Feliz Páscoa a todos, muito obrigado. Os 5 S's ficarão marcados. Meu querido Padre Pedro, um abraço para o senhor neste dia tão importante da sua vida e para nós que temos o privilégio de aproveitar do seu dom e sabedoria. É verdade, Padre Pedro. Boa noite, feliz Páscoa a todos, Santa Páscoa, o irmão Epifânio, Marcos Epifânio, a todos, amém.
Obrigada, povo abençoado por Deus, feliz Páscoa para vocês, gratidão, feliz Páscoa a todos, gratidão. A música me leva ao céu, maravilha, Jesus vivo está. Parabéns a todos pela excelente live, especial agradecimento ao irmão Epifânio pelo convite para assistir o evento. Feliz e abençoada Páscoa, que os ensinamentos do Cristo Jesus continuem a iluminar os nossos caminhos. Deixemos reverberar tudo aquilo que nessa noite nós nos conectamos, reconectamos, deixemos reverberar agora, deixemos em aberto esta conversa. Uma boa, novamente, feliz Páscoa. Boa noite.